Fala, Doc, beleza? Meu nome é Camila e hoje nós vamos falar sobre apendicite aguda. Nessa aula a gente vai ver o que é e por que acontece essa doença, como ela vai se apresentar clinicamente, como a gente faz para diagnosticar e tratar essa doença e os diagnósticos diferenciais. Primeiro de tudo, é importante a gente entender o que é o apêndice vermiforme. Ele é uma víscera oca que se localiza na base do seco, mais comum na fossa ilíaca direita, atrás do seco, como essa imagem aqui pode mostrar pra gente aqui. Isso é importante porque, dependendo da localização do apêndice no paciente, a dor pode se apresentar num local diferente. Mas a maioria dos pacientes fica atrás do seco, então a dor é na fossa ilíaca direita. Eu comecei trazendo essa questão aqui porque ela já traz pra gente a definição. A doença cirúrgica de maior incidência no abdômen é a apendicite aguda, definida por inflamação aguda do apêndice vermiforme devido à obstrução da luz apendicular. Aqui a gente já tem a definição da doença. Em relação à apendicite aguda, assinale a alternativa correta. Doc, pausa esse vídeo e tenta responder essa questão antes da gente começar a aula. Depois a gente vai ver a resposta. Sobre a epidemiologia da apendicite aguda, ela é a principal causa de abdômen agudo inflamatório. Acontece em 1 a cada 7 pessoas, mais ou menos, então é super comum. E é mais comum em adultos jovens e adolescentes ali, com pico entre os 20 e 30 anos de idade. E não tem preferência por sexo. Por que ela acontece? Ela acontece porque existe uma obstrução da luz do apêndice vermiforme, seja por um fecalito, que é uma calcificação, seja por infecção parasitária, ou por um corpo estranho, até mesmo por tumor ou hiperplasia linfóide. Obstruiu a luz do apêndice. Acumula secreção e nós estamos no intestino, né? Então, proliferação bacteriana. Esse acúmulo de secreção causa um aumento na parede e com essa distensão causada na parede do abdômen, a gente vai ter a famosa dor abdominal referida. Então, essa dor inicia como uma dor mais difusa, periumbilical, porque é uma dor visceral, né? Ou epigástrica. O paciente não sabe apontar exatamente onde está essa dor, mas ele sabe que ele tem uma dor abdominal ali. Também pode estar associada à anorexia, náuseas e vômitos, que são os sintomas mais comuns de aparecerem junto, e às vezes até mesmo constipação. Com o tempo de evolução dessa doença, o paciente vai passar a apresentar uma dor em fossa ilíaca direita. E eu faço um adendo aqui, porque a gente diz fossa ilíaca direita porque é o mais comum, só que depende da localização do apêndice vermiforme do paciente, como a gente viu no começo da aula. Então, pode ser uma dor pélvica, pode ser uma dor mais superior, pode ser uma dor em hipocôndrio, mas a maioria das vezes vai ser em fossa ilíaca direita. Essa dor é uma dor lancinante, por ser uma dor somática, é uma dor que o paciente sabe localizar exatamente onde está, ele sabe te apontar onde está, é uma dor insuportável e ela piora quando o paciente anda ou tosse. E uma característica dessa dor também é que no exame físico você vai ter o abdômen tábua. O paciente não vai deixar você examinar, como ele está com muita dor. O abdômen dele vai estar rígido. Também pode estar associado a uma febre baixa devido à resposta inflamatória, né? No exame físico desse paciente, o que a gente vai encontrar, basicamente, é um abdômen sugestivo de uma peritonite localizada principalmente em fossa ilíaca direita, que é o mais comum. Existem alguns sinais semiológicos que a gente pode lançar a mão que facilitam esse tipo de diagnóstico. O principal deles é o sinal de Bloomberg, que é o mais conhecido, que nada mais é do que dor à descompressão da fossa ilíaca direita. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você aperta o abdômen do paciente ali em fossa ilíaca direita, no ponto de McBurney, ele não vai ter dor, mas na hora que você soltar, ele vai gritar de dor. Também tem o sinal de Rosving, que basicamente é você palpar o outro lado. Então, você vai palpar a fossa ilíaca esquerda e vai doer a fossa ilíaca direita. Tem o sinal do Psoas, que é quando você estende o quadril direito do paciente e ele vai sentir dor. E tem o sinal do obturador, que é quando você flete o quadril direito do paciente, ou seja, você dobra a perna dele e você faz uma rotação interna. Ou seja, você joga o pé para fora para o quadril rodar para dentro, ele também vai sentir dor. Existe uma classificação de AI, que é abdômen agudo inflamatório, chamada escala de Alvarado. Ela serve para a gente conseguir definir melhor se aquele paciente que está na nossa frente é um caso provável de apendicite ou não, ou se já está confirmado o diagnóstico. Para a prática clínica, não precisa decorar todos esses tópicos, mas para a prova de residência é muito importante lembrar deles porque é cobrado, tá? O que tem nessa escala de Alvarado? Sintomas. Sintomas é o que você sente. Que você é definido pelo seu DNA, que é dor, náusea e anorexia.
Então, a gente tem dor migratória para a falsa ilíaca direita, pontua 1, náuseas e vômitos, pontua 1, e anorexia, pontua 1. Sinais é o que você encontra no paciente, DDF, que é defesa, descompressão e febre. Defesa é defesa na falsa ilíaca direita, que é um sinal muito importante, que é o abdômen em tábua, e aí pontua 2 pontos. A descompressão dolorosa em falsa ilíaca direita, que é o sinal de Bloomberg, 1 ponto. E a febre acima de 37,2, também 1 ponto. E achados laboratoriais, L de leucocitose. Então, se o paciente apresenta leucocitose, é um sinal muito importante, são 2 pontos. E sempre lembrar que leucocitose a gente tem que ver se tem ou não desvio à esquerda. Se tem desvio à esquerda, é mais 1 ponto. Aí você soma todos esses pontinhos que o seu paciente fez. Se for de 0 a 4 pontos, é pouco provável que esse paciente que está na sua frente esteja com quadro de apendicite. Entre 5 e 8 pontos, é mais provável, mas ainda não está confirmado. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em pedir exame de imagem ou investigar alguns diagnósticos diferenciais. Agora, se o paciente tem 9 ou 10 pontos, está firmado o diagnóstico de apendicite aguda, esse paciente precisa ser encaminhado para a cirurgia. O diagnóstico é eminentemente clínico. A gente vai pedir exame complementar somente se dúvida diagnóstica, porque isso atrasa o tratamento do paciente e ele pode evoluir aí para uma apendicite perfurada e o prognóstico ser bem pior. Mas aí, se a gente não tem certeza, né? A gente, por exemplo, jogou lá na escala de Alvarado e deu 5, não tenho certeza se é uma apendicite aguda. A gente pode pedir exame de imagem. Aí a gente tem a ultrassonografia como uma opção. Como é que a gente vai identificar uma apendicite aguda numa ultrassonografia? A apendicite nada mais é do que a inflamação do apêndice. Então, a gente vai achar sinais inflamatórios, que é um apêndice de tamanho aumentado, parede espessada, a gordura em volta vai estar com líquido ou até mesmo coleção já no abdômen. Então, tem alguns critérios para ajudar a gente a definir o que é um abdômen maior, um apêndice maior, etc. São os seguintes. O diâmetro do apêndice ser maior ou igual a 7 milímetros. A espessura ser maior que 0,3 centímetros. Ter uma distensão do lúmen com conteúdo hipoecogênico ou heterogêneo. Se você tem ali um padrão não muito uniforme na imagem da ultrassonografia, isso significa provavelmente que é uma coleção. O aumento de ecogenicidade da gordura que está em volta do apêndice. Isso aqui é bem legal porque a gente pode levar do apêndice para outros órgãos do abdômen também, tá? O primeiro sinal de inflamação ali, que pode aparecer nos órgãos, que tem peritônio em volta principalmente, é essa densificação de gordura que está em volta dele. Então, às vezes o paciente não tem um apêndice aumentado, mas ele tem essa densificação em volta, já pode indicar que é uma inflamação para a gente, possivelmente uma apendicite, tá? A gente também pode ver o apendiculito propriamente ali, que é uma calcificação, né, dentro da luz do apêndice. A gente pode ver uma coleção ali na falsa ilíaca direita, mas não acha o apêndice. Isso significa que a gente está diante de um quadro gravíssimo, porque perfurou o apêndice desse paciente e, na verdade, nem deveria estar fazendo o exame de imagem já nesse caso. E a gente também pode ligar o Doppler e vai ver que tem um fluxo aumentado ali por causa da atividade inflamatória. Além disso, a gente também tem o padrão ouro, que não é ultrassonografia, é a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada vai apresentar mais ou menos os mesmos sinais que a ultrassonografia tem, só que com mais especificidade e mais sensibilidade também. Então, a gente vai encontrar um apêndice aumentado, parede espessada, pode ver apendiculito, pode ver sinal de perfuração, né, líquido na cavidade, etc. Vamos ver aqui melhor. Diâmetro maior que 7 centímetros, assim como na ultrassonografia. A densificação da gordura em volta, que é o primeiro sinal de inflamação, não vamos esquecer. A parede espessada com realce fica bem branquinho em volta, bem parece um anelzinho mesmo. A distensão com líquido, ou seja, tem coleção ali dentro e a parede está aumentada. E a gente também pode ver o apendiculito. A gente também pode pedir um hemograma para esse paciente. E aí, nesse hemograma, vai vir, se vier alguma alteração, vai vir em 90% dos casos, vai vir uma leucocitose com ou sem desvio à esquerda, assim. O laboratório isolado não vai ajudar em diagnóstico nenhum, você precisa ter uma clínica muito bem feita e botar o laboratório na escala de Alvarado também ajuda bastante, mas isolado não serve para nada. Na prática, se a gente tem um paciente com um quadro super típico de dor que começou mais ou menos ali no umbigo e aí foi parar na fossa ilíaca direita, ele tem febre, tem anorexia, teve náusea, vômito, é um quadro super típico, até pode jogar na escala de Alvarado se quiser, mas geralmente não precisa pedir exame complementar, se ele tem um quadro bem típico.
Por quê? Que solicitar exames atrasa o tratamento. Até a gente fazer uma tomografia computadorizada no paciente, fazer ultrassom, pedir o laboratório, a gente está atrasando o tratamento desse paciente e ele tem risco de evoluir com complicações, de perfurar e tudo mais. Então, se ele tem uma clínica bem típica, o diagnóstico está feito. Mas se é um paciente que chegou com uma dor periumbilical, que foi para pelve, ou que subiu, não é uma clínica muito típica, mas ele tem uma anorexia, tem uma febre, a gente desconfia de apendicite, mas não é um dos diagnósticos principais, aí a gente pode pensar em pedir exames complementares para ajudarem a gente nesse diagnóstico. Mas qual exame eu devo pedir? Se a gente tem o ultrassom e a gente tem a tomografia. Bom, o ultrassom a gente vai pedir para pacientes que a gente não quer ficar emitindo muita radiação. É sempre bom lembrar que o ultrassom é um exame mais barato, que é mais acessível ali na emergência, que é um exame que não vai emitir radiação, que é menos invasivo para o paciente, mas ao mesmo tempo é operador dependente e a gente nem sempre vai ter ele disponível, né? Então a gente tem que pensar em pacientes que a gente não quer emitir, a gente não quer um exame muito invasivo, principalmente gestantes e crianças. A tomografia computadorizada é o padrão ouro porque tem maior sensibilidade e maior especificidade para o diagnóstico de apendicite. Então, se a gente estiver disponível, não é um paciente que está com um quadro muito típico, não é um paciente muito grave, muito urgente, aí a gente pode pedir uma TC também. De diagnóstico diferencial, o importante é a gente pensar que, apesar de ser mais comum o apêndice do paciente estar em fossa ilíaca direita, ele pode estar em quase qualquer lugar do abdômen. Então, qualquer coisa que cause dor abdominal, que dê febre, que cause anorexia e que cause náusea e vômito, pode ser uma apendicite, mas também pode ser qualquer outra coisa que traga esses sintomas. Então, assim, é mais fácil a gente pensar que existem poucas doenças que não são diagnóstico diferencial de apendicite aguda. Por quê? Porque até mesmo uma pneumonia pode ser um diagnóstico diferencial. Então, assim, pra gente decorar, são muitos. Mas a gente pode pensar assim, se o paciente tiver uma clínica típica, é mais provável que seja apendicite. Se não tiver, a gente vai fazer exames complementares que vão ajudar no diagnóstico, tá? Falando especificamente de alguns grupos, a gente tem, na pediatria, como diagnósticos diferenciais, que é bom a gente lembrar, a intuscepção. Vai ter uma clínica um pouquinho diferente, por exemplo, nesse caso, porque aí o paciente vai ter uma diarreia de sangue em geleia de amora, por exemplo. A diverticulite, infecção urinária. Em mulheres, a gente tem que pensar em doenças de útero e ovário, como a doença inflamatória pélvica, que é a DIP, a endometriose. Em idosos, a gente pode pensar em coisas um pouco mais crônicas, como, por exemplo, neoplasias. Lembra que eu falei lá no começo que o tumor pode ser uma causa de apendicite? Pode até estar associado ali. O tratamento pode ser tanto cirúrgico quanto conservador. Tratamento conservador, a gente faz em apendicites não complicadas. Eu até botei um sinalzinho de alerta ali, porque a apendicite não complicada é muito sutil, assim, né? O paciente não pode ter nenhum sinal de gravidade, o paciente não pode ser idoso, não pode ser uma apendicite que está recidivando, por exemplo, se o paciente já fez o tratamento conservador alguma vez e voltou. Então, assim, quase não é utilizado esse tratamento, tá? Ele é feito com antibiótico, começa interno do paciente, faz o antibiótico EV por 3 dias e depois ele pode fazer em casa para fechar 7 a 10 dias de antibiótico. E o antibiótico mais usado é a ceftriaxona combinada com metronidazol. É importante salientar aqui que, dependendo do serviço, o antibiótico usado pode ser diferente. Então, é sempre bom você checar ali para sua prova de residência qual que é o antibiótico usado se eles forem fazer esse tipo de pergunta. O importante aqui também é lembrar que, se você tratou conservadoramente, o apêndice do paciente continua lá. Então, ele pode ter apendicite de novo. O tratamento cirúrgico é a apendicectomia, que nada mais é do que você remover o apêndice. Pode ser feito por via aberta ou por via videolaparoscópica. A via videolaparoscópica é menos invasiva, mas ela tem algumas desvantagens. Por exemplo, se é uma apendicite perfurada, já tem coleção pelo abdômen, então você precisa fazer uma lavagem nesse abdômen. Então, você fazer por via videolaparoscópica tem mais risco de fazer abscesso, tem mais complicações, enfim. Então, a via aberta geralmente é a escolha para esse tipo de cirurgia mais complexa. Antes de fazer a cirurgia, é importante preparar o paciente. Então, a gente faz, geralmente, uma hidratação pré-operatória. Ele não pode estar instável hemodinamicamente para fazer a cirurgia. E a gente já inicia uma antibiótico-terapia profilática nesse paciente. Pode ser com qualquer um desses antibióticos listados aqui. Também depende do serviço. Então, é sempre bom dar uma olhadinha ali nas provas que você quer prestar para saber quais eles gostam de usar. Aqui nós temos uma perguntinha. Quais os sinais semiológicos mais frequentemente encontrados em pacientes com apendicite aguda?
Alternativa A, Bloomberg e Hovsing. Letra B, Hovsing e obturador. Letra C, Bloomberg e obturador. Doc, a alternativa correta é a alternativa A. Apesar de todos os sinais das alternativas serem corretos, todos ajudam a gente no diagnóstico de apendicite aguda, Bloomberg e Hovsing são os mais frequentes, até na prática mesmo, são os que a gente mais lembra. E essa questão que a gente fez lá no começo da aula, vamos tentar fazer lá de novo agora com o que a gente sabe sobre a doença. Vamos lá. A doença cirúrgica de maior incidência no abdômen é a apendicite aguda, definida por inflamação aguda do apêndice vermiforme devido à obstrução da luz apendicular. Em relação à apendicite aguda, assinale a alternativa correta. A. A obstrução da luz apendicular é determinada apenas por conteúdo fecal, chamados fecalitos. Doc, essa alternativa está errada porque a obstrução da luz apendicular pode ocorrer por muitos outros fatores além do fecalito, por exemplo, uma neoplasia. B. Temos sinais clássicos observados ao exame físico, como por exemplo o sinal de McBurney, que é caracterizado por dor no quadrante inferior direito quando se exerce pressão no abdômen a partir do quadrante inferior esquerdo. Tem muita coisa errada nessa alternativa, né? Mas vamos lá. Na verdade, o sinal chama Hovsing, né? McBurney é o ponto que a gente usa para fazer o sinal de Bloomberg. C. O exame de imagem padrão ouro é a ultrassonografia, uma vez que mostra imagem tubular com paredes espessadas na região apendicular e identifica o fecalito, ocluindo a luz apendicular. Na verdade, o exame padrão ouro é a tomografia computadorizada, mas sim, a gente vê paredes espessadas na região, dá para ver o fecalito às vezes. Não é sempre. Alternativa D. São condições de diagnósticos diferenciais as doenças como pneumonia, porfiria, colecistite aguda, doenças inflamatórias intestinais, infecção urinária e ruptura de folículo ovariano. Essa alternativa está correta, Doc. Apesar de parecer estranho pneumonia e porfiria, mas é aquilo que eu falei para vocês. Tudo o que dá dor abdominal, ou febre, ou anorexia, etc, etc, é um diagnóstico diferencial de apendicite aguda. E a alternativa E, o tratamento de apendicite é cirúrgico, não devendo ser postergado em nenhuma hipótese ou condição, uma vez que é a piora do prognóstico do paciente. Se o paciente tem alguma contraindicação cirúrgica, ou se é uma apendicite não complicada, com aquele alerta bem grande que eu falei para vocês, pode ser postergado e pode ser feito o tratamento conservador também, inclusive. Vamos resumir a nossa aula agora. A localização do apêndice vai mudar o quadro do paciente, sempre lembrando que o mais comum é a linfose ilíaca direita, mas se o paciente está com dor em algum outro lugar, não descarta o diagnóstico de apendicite aguda. Os principais sinais semiológicos são Bloomberg e Hovsing. É sempre importante lembrar que existem 1 milhão de sinais semiológicos para peritonite localizada, mas esses são os mais usados. A escala de Alvarado é extremamente importante, principalmente para a prova de residência, porque eles gostam de cobrar os itens que tem lá. Existem diferentes graus de evolução da doença, tanto de início quanto de perfurada. É importante porque elas vão mudar o prognóstico do paciente, até mesmo o tratamento que a gente pode fazer nele. O exame padrão ouro para diagnóstico de apendicite aguda é tomografia computadorizada, mas não significa que você precisa fazer em todos os pacientes. O tratamento definitivo e mais usado é cirúrgico. Por hoje é só. Obrigada.